Opa, a nossa aula de hoje é sobre balanço patrimonial. Nessa aula nós vamos falar tudo sobre balanço patrimonial. É um resumão, os principais pontos, né? Quais são os grupos do balanço patrimonial, a classificação de contas, as principais contas, as contas redutoras, né? Quais são as contas redutoras do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, enfim. Vamos dar uma geral aí para você ter uma noção bem bacana de todo o balanço patrimonial, tá certo? Então vem comigo, vamos dar uma olhada nesse resumão aí. Então vamos dar uma olhadinha nos principais pontos, né? Aquilo que é o mais importante nessa demonstração contábil. É uma demonstração contábil que a gente já conhece, né? Mas sempre tem uma ou outra coisinha que é bom a gente prestar bastante atenção. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos grupos de contas, em algumas contas redutoras, né? E também em alguns aspectos das notas explicativas. Em relação aos grupos de conta no balanço patrimonial, elas se dividem basicamente em função do prazo, né? Então nós temos grupos de circulante, ativo circulante e passivo circulante. Temos o não circulante também no ativo não circulante e passivo não circulante. E temos o patrimônio líquido. Vamos olhar com calma aí cada um desses, né? Então, em relação ao circulante, tanto o ativo quanto o passivo circulante, diz respeito ao curto prazo. Tá, tudo bem, curto prazo, mas o que é exatamente o curto prazo? O que eu considero lá no curto prazo do ativo e do passivo? Bom, eu devo considerar lá no curto prazo, tanto ativo quanto passivo, ou seja, ativo circulante e passivo circulante, tudo o que vence até o final do exercício seguinte, ou ciclo operacional dos dois o maior. Então, olha só, se eu estou fechando o balanço em 31 de dezembro de 2018, por exemplo, qual é o exercício seguinte? 2019. Então, tudo o que vencer até 31 de dezembro de 2019 será curto prazo. Repetindo, estou fechando o balanço em 31 de dezembro de 2018. Então, nesta data, tudo que vai vencer até 31 de dezembro de 2019, que é final do exercício seguinte, é considerado curto prazo, tanto no ativo quanto no passivo. Agora, se o ciclo operacional for maior do que 12 meses, aí nós vamos considerar o prazo do ciclo operacional. Por quê? Porque até final do exercício seguinte são 12 meses. Passou isso, tudo é longo prazo. Porém, se o ciclo operacional for, por exemplo, de 18 meses, então respeita-se o ciclo operacional. 18 parcelas no curto prazo. Ok? No não circulante, nós temos o longo prazo e temos uma parte que não tem prazo de realização, que eu vou chamar aqui de fixo. Então, o que é o longo prazo? É tudo o que ultrapassa o final do exercício seguinte. Como eu falei agora há pouco, tudo que vence até o final do exercício seguinte é curto prazo. Tudo o que ultrapassar o final do exercício seguinte é longo prazo, a não ser que o ciclo operacional seja maior que 12 meses. Se, por exemplo, o ciclo operacional for de 18 meses, o longo prazo conta a partir desses 18 meses. Até 18 meses é curto prazo. O longo prazo é o que ultrapassar esses 18 meses. Muito bem. Isso eu estou falando, então, de ativo realizável a longo prazo e passivo exigível a longo prazo. Ambos são do não circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Porém, dentro do ativo não circulante, nós ainda temos 3 subgrupos ali: o imobilizado, o investimento e o intangível. Esses 3 subgrupos, eles não têm prazo de realização. Então, que a gente pode chamar de ativo fixo, né? Então, investimento, imobilizado e intangível.
eles não têm prazo de realização. Por quê? Porque eu adquiri, a empresa adquiriu esses bens, esses direitos, com a ideia de ficar com eles, de não de realizá-los em dinheiro. Então não tem prazo para fazer isso, tá certo? E patrimônio líquido é tudo o que devemos para os sócios, é tudo o que a empresa, pessoa jurídica, deve para os sócios, pessoa física, né? A gente não mistura pessoa física dos sócios com a pessoa jurídica da empresa. Então, tudo que a empresa deve para os sócios está registrado no patrimônio líquido, que nada mais é do que o ativo total menos o passivo total. Legal? Muito bem. Diante disso, cabe também ressaltar as contas redutoras que nós temos tanto no ativo quanto no passivo e no patrimônio líquido. Vamos lembrar aqui das mais comuns, né, e por que elas existem. Então, lá no ativo, o que eu tenho de conta redutora no ativo? Eu tenho a estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa, a antiga conta provisão para devedores duvidosos. Essa conta, ela representa o quê? Ela mostra o quê? Na verdade, ela representa o risco que nós temos no contas a receber, na conta duplicatas a receber, na conta clientes. Nós sabemos que toda empresa que vende a prazo, ela tem um risco de perdas desses valores. Mas como assim perdas? São os valores que a gente nunca mais vai receber, os valores de clientes que a empresa nunca mais vai receber. Toda empresa que vende a prazo tem essa perda. E o que se faz? Bom, sabendo-se que nós temos uma perda histórica, ou seja, nos últimos exercícios verificou-se que houve perdas em relação ao valor a receber. Beleza. Uma vez que a gente tem esse histórico, então, pelo regime de competência, nós somos obrigados a contabilizar uma estimativa para essa perda. É como se toda venda que eu vender a prazo, nela tem um risco embutido, porque esse risco é de acordo com o que eu já perdi no passado. Então, como eu não sei qual cliente vai deixar de pagar e qual duplicata vai ser deixada de pagar, eu crio uma estimativa e não baixo do contas a receber. Não posso baixar do contas a receber porque eu não sei efetivamente qual cliente e qual duplicata. Mas eu sei que haverão perdas, como sempre houve. Beleza, então baseado nesse histórico passado, em termos percentuais, eu calculo um percentual sobre o contas a receber, uma média das perdas dos anos passados. Esse valor eu vou debitar perdas com devedores duvidosos lá no meu resultado e creditar esta conta aqui, que é redutora da conta duplicatas a receber. Ela é creditada, então ela vai subtraindo da conta duplicatas a receber. Lembrando que perdas aqui é quando o cliente não vai pagar mais, não é atraso de duplicata. É quando o cliente foi definido como que ele não vai pagar mais. Foram já usados todos os recursos de cobrança e não há mais jeito. Às vezes até faliu o cliente, né? Muito bem. Então eu registro nessa estimativa. A partir daí, quando houver perda, nós não vamos debitar lá no resultado. Nós vamos debitar nessa conta, nós vamos diminuir daqui e creditar a duplicata, lá no duplicados a receber, a duplicata efetiva que houve perda. Ok? Então essa é a estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa. Outra conta redutora lá do nosso ativo, e também tem no passivo essa conta, ajuste a valor presente. Que, é claro, podemos dar outro nome, pode se chamar inclusive juros a transcorrer. Mas o que é o ajuste a valor presente? Está lá na NBCTG, tem uma NBCTG específica para isso, NBCTG 12, que diz o seguinte: toda vez que nós temos uma negociação, seja compra ou venda ou empréstimo, a prazo, para pagamento ou recebimento a prazo, nós temos que separar o ônus financeiro, os juros,
Então, toda compra, toda venda a prazo tem um ônus embutido, tem um juros embutido. Então, o valor à vista, que nós chamamos de valor presente, ele é diferente do valor futuro, que é o nosso valor a prazo. Essa diferença é os juros. E eu tenho que expurgar isso do valor principal, eu tenho que separar, eu tenho que demonstrar lá no meu balanço qual é esse valor. Então, fazendo uma suposição, nós fizemos uma venda a prazo para receber daqui a 24 meses. Se eu fosse receber hoje, seria 200 mil, mas como eu vou receber daqui 24 meses, eu vou receber 220 mil. Então, esses 20 mil são os juros desse período. A contabilização fica duplicatas a receber 220 mil, menos, aí essa conta redutora, ajuste a valor presente, 20 mil. Ou poderia essa conta chamar juros a transcorrer 20 mil. À medida que o prazo vai passando, eu vou tirando dessa conta e jogando lá para resultado. Ok? Vou debitando lá vou creditando lá no resultado. Ok? Vou creditando no resultado essa receita financeira. Muito bem, então esse é o ajuste a valor presente, tanto para o ativo quanto para o passivo. Aqui eu estou mostrando a parte do ativo. Outra conta redutora, né, 3 contas aqui, é depreciação, amortização e exaustão. Essa nós conhecemos bem, né, elas registram, a depreciação registra a perda da capacidade produtiva do bem, da máquina, por exemplo, e a perda do seu valor econômico. Né? Amortização e exaustão também vão registrar as perdas. Isso durante o período de vida útil. Né? Então essa fica registrada lá como redutora do imobilizado, do intangível, da conta investimento, ok? Eu pulei uma aqui, estimativa para perdas de estoques, por exemplo, poderia ser de investimentos também, mas de estoques talvez seja até mais comum do que investimento. O estoque eu tenho que registrar sempre pelo valor de custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. O valor de custo, beleza, né? É o valor de aquisição, é o valor de transformação. E valor realizável líquido é o valor de venda menos as despesas para vender. Se o valor de venda menos as despesas para vender for menor do que o valor de custo, eu tenho que deixar o estoque registrado nesse valor menor. Como é que eu faço isso? Através de uma conta chamada estimativa para perdas. Eu vou reduzir da conta estoques. Então é uma conta redutora também. Ela reconhece aí essa possível perda, que pode ser revertida se o valor do estoque superar, aliás, se o valor de venda superar o valor de estoque. Ok? Outra conta é a conta corrente bancária. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Eu só coloquei porque às vezes a pessoa pode pensar, né, que a conta corrente bancária, quando fica com saldo devedor, deve ficar do lado do ativo, né, com o saldo negativo. Mas não. Toda vez que a conta corrente bancária tiver saldo negativo, eu tenho que colocá-la no passivo, porque é um valor que eu estou devendo para o banco. Na verdade, está sendo coberto pelo cheque especial. Então, por isso que eu coloquei essa setinha aqui que vai para o passivo. Quando a conta corrente bancária tiver saldo negativo, né, o saldo devedor lá no banco e credor na contabilidade, ele vai para o passivo. Não fica no ativo não, tá? Beleza, lá no passivo, então, nós vamos ter de novo ali falando sobre ajuste a valor presente, que são os encargos financeiros a apropriar. Dívidas a longo prazo, que tem juros embutidos, eu tenho que separar esses juros para ir apropriando ele mensalmente, dentro do prazo do contrato, eu vou apropriando mensalmente para despesa, ok? No patrimônio líquido, duas que eu me lembro que são mais importantes, ações em tesouraria, ela representa as ações que a empresa compra dela mesma,
né? A própria ação dela ela comprou no mercado, então ela vai creditar o caixa e debitar ações em tesouraria, uma conta redutora lá da conta capital social. E ainda no patrimônio líquido eu posso ter ajuste de avaliação patrimonial, instrumentos financeiros, por exemplo, que são avaliados ao valor justo. Então, se for ativo, eu tenho uma diminuição do valor pelo valor justo, então eu vou ter aqui uma conta redutora no patrimônio líquido. Se o valor lá for positivo, se o ajuste for positivo, for débito no ativo, eu vou ter um valor positivo também no meu patrimônio líquido. Então, esse ajuste de avaliação vem direto para o patrimônio líquido, que pode ser aqui uma conta redutora ou não, né? Aqui eu tinha colocado a observação, agora que eu me lembrei. Então, ações de tesouraria refere-se a ações da sociedade que foram adquiridas pela própria sociedade, e as operações com as próprias ações estão previstas no artigo 30 da Lei 6.404. E aqui, ajuste de avaliação patrimonial, essa conta foi introduzida pela Lei 11.638, com o objetivo de registrar a contrapartida dos aumentos ou diminuições contabilizadas nas contas ativas e passivas, em função de avaliação destas ao valor justo, antes de computar esses aumentos e diminuições no resultado do exercício, conforme o regime de competência. Inclusive, isso aqui vai aparecer lá na DRA, Demonstração dos Resultados Abrangentes. Tinha mais alguma observação aqui em cima que eu acabei esquecendo de abrir aqui, vamos ver. Aqui a questão das depreciações, né? Amortização e exaustão, a gente já falou, né? Aqui o valor presente também, os encargos financeiros a apropriar, e aqui, na verdade, são as explicações que eu já havia dado e eu tinha colocado aqui. Fica aí para você dar mais uma lida, tá certo? Muito bem. O que mais? As notas explicativas agora. Vamos falar um pouquinho sobre as notas explicativas. Então, as notas explicativas devem apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas de acordo com os itens 117 a 124. Então, nas notas explicativas tem que estar escrito lá quais são as políticas contábeis que nós estamos utilizando, né? Principalmente questão de mensuração, de reconhecimento, né? Divulgar a informação requerida pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que não tenham sido apresentadas nas demonstrações contábeis. Então tem que verificar, algumas normas específicas pedem algumas divulgações, né? Quando fala, por exemplo, de passivo contingente, me lembro agora, em determinada situação tem que fazer a divulgação do fato, enfim, tem várias outras situações também. Prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão. Então tem muitas notas explicativas que são padrão, basicamente, né? Que todas as demonstrações contábeis colocam, que é sobre imobilizado, investimento, instituições financeiras, né? Empréstimo, financiamento, né? Cálculos de equivalência, cálculos de provisão, de passivo contingente. Então são aqueles detalhes que muitas vezes não aparecem na demonstração em si, mas que é importante ter na nota explicativa para principalmente dar mais detalhamento aos números das demonstrações contábeis, dar mais clareza, mais transparência para a demonstração contábil. As notas explicativas devem ser apresentadas tanto quanto seja praticável de forma sistemática. Na determinação de forma sistemática, a entidade deve considerar os efeitos sobre a compreensibilidade e comparabilidade das suas demonstrações contábeis. Ou seja, tudo que está na nota explicativa está lá principalmente para ajudar na compreensão, né, das demonstrações contábeis e também para ajudá-las a permitir uma comparabilidade, né, entre as demonstrações. Cada item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva informação apresentada na nota explicativa. Você já deve ter visto nos balanços patrimoniais, nas
DREs, né? Que ao lado da conta tem um númerozinho. E esse mesmo númerozinho está lá na nota explicativa. Essa é a referência cruzada. Para que eu consiga achar facilmente nas notas explicativas a explicação de uma conta específica. Então você chega lá no imobilizado, tem um número lá, por exemplo, 2. Vai ver nas notas explicativas, o número 2 detalha toda a composição do imobilizado e ainda dá outras informações sobre critérios de cálculo, depreciação e tudo mais. Então isso é a referência cruzada que é obrigatória ter, justamente para não confundir quem está lendo. Pronto, terminamos o nosso resumão sobre balanço patrimonial. Ok, você pode ter ficado com algumas dúvidas. Se ficou com dúvida, não tem problema. Coloca aqui nos comentários que eu respondo para você assim que eu tiver uma chancezinha. Logo, logo eu já respondo para você, tá certo? Outra coisa importante, hein? Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque se inscrever no canal você vai ser notificado assim que a gente colocar vídeos novos. E nós estamos colocando vídeos novos quase todos os dias, praticamente, tá? Estamos na nossa maratona de estudos para o exame de suficiência do CFC. Eu espero, inclusive, que você nos acompanhe nessa maratona. Se inscrevendo no canal, você consegue fazer isso de boa, tá certo? Outra coisa importante, várias coisas importantes, né? Mas uma coisa importante é material de estudo. Nós temos aqui embaixo na descrição 2 e-books que eu estou oferecendo gratuitamente para você estudar. Então aproveita essa chance. Compartilha também, dá o seu joinha aí, vamos divulgar esse material de estudo, tá bom? Forte abraço e até a próxima videoaula.